Olá, nós estamos aqui para mais uma aula sobre o nosso curso de Segurança em Sistemas. E o assunto de hoje é exatamente esse que está aqui, ó, que são os malwares, ou seja, aqueles softwares maliciosos que causam tantos danos, tantos transtornos às empresas. O assunto da aula de hoje ele foi extraído desse livro aqui, Criptografia e Segurança de Redes, do Stabils. E todo o conteúdo que está aqui nessa aula você vai encontrar lá no capítulo 19, página 427 a 438. Então, vamos lá estudar? Então, o primeiro conceito que eu queria falar é o conceito de software malicioso. Então, o que seria isso aí? Ele é um software que intencionalmente é incluído em um sistema ou algum outro software para algum objetivo prejudicial. Por que eu destaco aqui a palavra intencionalmente? Porque, eventualmente, eu posso ter algum software que, acidentalmente, por conta de alguma falha, algum bug, ele possa causar algum dano. Só que aí, nesse caso, ele não é considerado um malware. Então, para ele ser realmente um malware, ele precisa ter a intenção de causar algum dano ao sistema onde ele se insere. E eu queria falar para vocês de duas categorias de malwares, Então, normalmente, quando você tem alguns malwares, que normalmente ele necessita de um programa hospedeiro para poder funcionar. O que seria isso aí? Então, normalmente você tem algum software que já está instalado no sistema, por exemplo, um arquivo executável, e aquele malware, ele se anexa àquele arquivo que você já tinha lá no sistema e a partir daí ele começa a causar algum dano. Então, exemplos de malwares que necessitam de um hospedeiro para poder causar o dano, o principal exemplo é o vírus, que normalmente ele contamina arquivos do sistema. Mas eu também tenho as bombas lógicas, os backdoors, Detalhes do que é isso aí, nós vamos falar daqui a pouco. Mas existe uma outra categoria de malware, que são aqueles que não necessitam de um programa hospedeiro, ou seja, eles conseguem operar de forma independente. Então, exemplos de malwares que encaixam nessa categoria, eu tenho aqui os vermes, do inglês o termo é os worms, e os zumbis. Mas existe uma outra forma de eu classificar os malwares, que é essa segunda classificação. Então, existem malwares que a gente diz que eles se replicam, ou seja, a cada infecção que ele causar no sistema, ele gera uma cópia de si mesmo e a partir dessas cópias que ele vai gerando de si mesmo, ele vai se propagando ou dentro do computador ou, em alguns casos, até dentro da própria rede. Então, exemplo de malwares que se replicam, eu tenho aqui os vírus e os vermes. Mas existem outras categorias de malwares que eles não se replicam, ou seja, ele contamina o sistema e ele permanece ali em execução naquele sistema, mas ele não se propaga para outros arquivos ou outros computadores. Então, exemplos de malwares que não se replicam, eu tenho as bombas lógicas, os backdoors e os zumbis. Essa tabela lista a terminologia, alguns tipos de softwares maliciosos, alguns tipos de malwares. Eu vou relatar brevemente cada um deles, mas daqui a pouco nós vamos detalhar alguns que são mais importantes. Então, eu tenho os vírus, Então, o vírus nós acabamos de ver que ele normalmente ele precisa de um hospedeiro, ou seja, ele anexa a um programa e ele também se replica para outros programas existentes no sistema. Eu tenho os vermes, que eles propagam cópia de si mesmos, mas não para outros programas, mas para outros computadores, Então, os vermes normalmente eles se propagam pela rede de computadores. Existem as bombas lógicas, que são também um tipo de malware que fica ali residente em algum sistema e que vai disparar uma ação maliciosa a partir de uma condição pré-determinada por quem desenvolveu a bomba lógica, por exemplo, algum dia da semana ou qualquer outra determinada condição pré-concebida. Os cavalos de Troia, que é o famoso presente de grego. Então, normalmente é um malware que ele vem junto com algum
software que você baixa na internet, né? Então, aparentemente, aquele software ele talvez você inocentemente baixou, mas o que você não sabe é que talvez ele tenha um malware ali embutido, né? Por isso que tem a expressão presente de grego. Os backdoors, né? Backdoor traduzido para o português significa porta dos fundos. Então, o que é isso aí? Então, normalmente é um acesso não autorizado a alguma função secreta dentro de um software que algum programador deixou ali. Os exploits, né? Como o próprio nome diz, ele explode, né? Então, ele é um código específico, né? Ele vai atender uma única vulnerabilidade, um conjunto de vulnerabilidades de alguns sistemas. Os downloaders, né? Também o próprio nome já é autoexplicativo, né? Então, ele é um malware que ele baixa outros itens, outros softwares para dentro do seu sistema. Eu tenho aqui os auto-booters, né? Também o nome é praticamente autoexplicativo, então são ferramentas maliciosas, né? Usadas para invasão de outros computadores remotamente. Kit gerador de vírus, também o nome também é autoexplicativo, né? Então é um conjunto de ferramentas que gera novos vírus automaticamente. Os programas de spams, né? Algum tempo atrás era o maior problema que se tinha nos e-mails, né? São aqueles e-mails indesejados que alguém mal intencionado envia em massa para um grande conjunto de endereços de usuários. Os flooders, né? Flooders traduzido para o português é inundadores, né? Então, a ideia ele é um software que ele é utilizado para gerar uma grande quantidade de tráfego para algum servidor, de tal forma a deixá-lo indisponível, por exemplo, para realizar um ataque de negação de serviço. Os keyloggers, né? Que são os leitores de teclas, né? Então, ele vai ler e armazenar e enviar para quem desenvolveu o keylogger tudo aquilo que é digitado no teclado. O rootkit, né, que na verdade não é um malware, ele é um conjunto de softwares, né, um conjunto de ferramentas utilizados para quê? Para invadir um sistema, obter um acesso de root e principalmente apagar os rastros, né, nós vamos falar em detalhes dele daqui a pouco. Os zumbis, né? Então ele é um programa também, ele faz parte de um ataque de negação de serviço, então ele é um programa que ele infecta um determinado computador e que fica guardando instruções de um atacante para disparar um ataque a outros sistemas, por exemplo, um ataque de negação de serviço. Vou detalhar alguns desses casos, desses malwares, né? Então, o primeiro que eu queria falar com vocês era sobre o backdoor ou porta de fundos. O que é uma porta de fundos, gente? É um acesso secreto de um software. E quem que faz esse acesso secreto? Normalmente é o programador do próprio software, né? Então, a ideia ali, o que é? Você acessar uma certa função secreta que normalmente você só iria acessar aquela rotina se você passar por algum tipo de autenticação e autorização. Então, é uma forma de você acessar alguma função que só seria acessada em modo privilegiado, mas sem ter que passar por autenticação, né? Então, o backdoor nem sempre ele tem uma intenção maliciosa. Por exemplo, tem muitos programadores que programam backdoors durante a fase de desenvolvimento para quê? Para testar alguma rotina, né? Como é que se está funcionando, se está correndo tudo bem, sem ter que ele passar por várias etapas de autenticação para acessar aquela rotina. Mas existem situações também de programadores que criam funções secretas de forma intencionalmente maliciosa, né? Eu vou citar alguns exemplos disso aí. Por exemplo, né, teve uma época que eu trabalhava na parte de certificação de software de cupom fiscal. E olha só o que um programador ele fez no software, né? O software ele era programado para registrar vendas e enviar essas vendas para a impressora fiscal e a partir dali gerar tributação, né? Ou seja, o recolhimento de ICMS junto à Secretaria da Fazenda. Só que o que acontece, né?
essa empresa, né, querendo colocar, vamos por uma vantagem do seu software, o que ele fez? Ele criou uma rotina secreta, onde o que essa rotina secreta ela fazia? Ela caía numa tela, onde o dono do comércio ele poderia escolher quais vendas ele gostaria de prestar contas para a Cefaz e outras não prestar contas. Então, qual que era o uso malicioso? Sonegação de imposto, né? Então, normalmente, o dono do comércio, ele acessava essa função secreta através de uma combinação de teclas e, a partir dali, ele poderia filtrar quais as vendas iriam gerar imposto e quais não iriam, né? Então, isso aí foi um tipo de backdoor. O comerciante, né, que queria sonegar imposto, na verdade, ele achou muito bom, mas a Secretaria da Fazenda não, porque é um software que estava burlando a legislação tributária. Esse caso ele aconteceu no estado do Tocantins, né, já tem mais ou menos uns 10 anos. E como que a Secretaria da Fazenda do Tocantins descobriu a existência de um backdoor naquele determinado software? Na época foi por conta de denúncia de um concorrente que estava perdendo seus clientes, e aí, né, fez um trabalho de investigação e descobriu que aquele software que estava sendo, né, vendido para os seus ex-clientes, na verdade, tinha um backdoor ali, ele fez a denúncia e aí o caso, para vocês terem ideia, deu cadeia, né? Então, esse é um exemplo de um backdoor, né? Uma função secreta usada para fins maliciosos. Mas tem vários outros exemplos assim de backdoors. Eu vou contar um caso de um backdoor que da Microsoft, né? Eu não sei se a versão atual do Excel ainda tem esse backdoor, mas nas primeiras versões do Excel, o que um programador da Microsoft fez? Ele colocou uma função secreta, né? Então, você digitava uma sequência de teclas no seu computador e a partir daquela combinação de teclas, ele abria dentro do Excel um joguinho. Então, na verdade, não era um software malicioso, era apenas um joguinho que a pessoa, para poder acessar, precisava digitar uma combinação de teclas, mas também, de certa forma, pode ser considerado um backdoor. Então, o que é um backdoor? Backdoor é um acesso secreto para algum código de um software que normalmente você acessa ele através de uma tecla ou de uma combinação de teclas. Então, o backdoor, aquilo que eu acabei de falar, pode ser disparado por uma sequência especial de entrada, uma certa ID de usuário, uma sequência improvável de eventos. Então, isso vai depender do que o programador ele fez, né? E ele pode ser uma ameaça quando, né, a consequência, a tal função secreta, pode ser para ou um acesso não autorizado ou realizar alguma função, alguma funcionalidade, por exemplo, o caso do programa fiscal que, né, possibilitava a sonegação de impostos. Então, esse daí é o backdoor. O que é a bomba lógica? Né? Então, a bomba lógica é uma das ameaças mais antigas, inclusive já existia mesmo antes de vírus e vermes. Né? Então, existia muito conhecida, bem no comecinho da computação, que era um tal de um sexta-feira 13. O que o sexta-feira 13 fazia? Ele infectava um sistema, aí toda vez que caía sexta-feira 13, a bomba lógica ela disparava, né? Esse era o evento que disparava, colocava uma mensagem curtindo com a cara do usuário e formatava o HD. Né? Então, algum tempo atrás, né, essa bomba lógica causou muito prejuízo para os usuários. E a ideia é justamente esse, é um código, né, que ela é embutida em algum programa legítimo, configurado para explodir quando alguma condição foi satisfeita. Por exemplo, esse caso da sexta-feira 13, mas pode ser qualquer outra condição. E quando disparada, ela pode alterar, excluir dados, até no caso ali, ele formatava o HD do usuário, então o dano era bem sério. O que é o cavalo de Troia? Né? Então, o cavalo de Troia, normalmente, é o que a gente chama de presente de grego. Então, o que é isso aí? Normalmente, é um código oculto, né? O que, quando executado, vai
realizar alguma função indesejada ou prejudicial. E a forma mais fácil de você pegar um cavalo de Troia é quando você faz um download de algum programa, algum aplicativo para o seu computador de uma origem não bem intencionada. Pode ser até uma calculadora ou qualquer programinha que você baixa para executar no seu computador. E aí, quando ele vem com algum código embutido, que vai te causar algum dano, aí ele é configurado como cavalo de Troia. Né? Então, ele pode ser usado para que o usuário não autorizado execute indiretamente uma função que não poderia executar diretamente por não ter acesso ao recurso ou não ter privilégio de acesso. Né? Então, na verdade, ele te dá um presente, mas aquele presente vem oculto, alguma coisa que não deveria estar lá, mas ele não te avisa. Tem aqui 2 exemplos de cavalo de Troia. Né? Esses 2 exemplos estão no livro. Né? Então, ele, por exemplo, para obter acesso aos arquivos de outro usuário em um sistema compartilhado, um usuário pode criar um cavalo de Troia que, quando executado, mude as permissões de arquivo do usuário dono do arquivo, permitindo que o arquivo seja lido por qualquer outro usuário. Então, por exemplo, esse é um exemplo malicioso de um cavalo de Troia. Aqui um exemplo 2 é aquele que eu falei, por exemplo, um programinha que você faz um download, né, que é aparentemente inocente, por exemplo, uma calculadora, né, que você baixa na internet, ou qualquer outro programinha gratuito que você baixa na internet, que, né, por ser gratuito, né, um presentinho que você recebe, mas que eventualmente pode estar executando alguma função maliciosa no seu sistema. Então, assim, como que consegue um desse aí? É só sair baixando tudo quanto é programinha que você vê na frente sem se certificar a origem de quem desenvolveu aquilo ali. Né? Então, eu conheço muita gente que já, inclusive, destruiu o próprio sistema operacional do seu computador, teve que reinstalar tudo de novo, porque chegou um ponto que o Windows não funcionava mais. Como? Por quê? Porque a pessoa tinha costume, baixava tudo quanto é programinha, tudo quanto é utilitário, que prometiam que ia fazer algo de positivo no seu computador, e de tanto baixar a programinha, né, começou a instalar vários softwares maliciosos no seu computador e aí o dano é certo. O que é o zumbi? Né? Então, o zumbi ele é um programa que vai controlar secretamente outro computador conectado à internet para disparar, por exemplo, um ataque de negação de serviço. Então, normalmente, você infecta um computador inocente com o zumbi, né, que é um software que ele fica ali residente, né, quietinho, aparentemente não provoca nenhum dano ao seu sistema, mas mediante uma instrução de um atacante, o seu computador ele pode ser utilizado para disparar um ataque de negação de serviço para um outro sistema. Né? E talvez você nem esteja sabendo que você está participando de um ataque desse tipo. Então, esse daí é o zumbi, né? Nós já falamos dele quando falamos do ataque de negação de serviço. O que é o vírus? Né? Então, o vírus é um pedaço de software que infecta um programa modificando-o. Né? Então, a maior parte dos vírus vão infectar programas executáveis, mas existem vírus que infectam, por exemplo, arquivos do Word, do Excel ou do PowerPoint, vai depender do tipo de vírus. E essa modificação ele inclui uma cópia do programa de vírus e a partir dali ele vai infectar outros programas. Nós vamos explicar daqui a pouco como que ele é o mecanismo de ação do vírus. E a ideia é que é o seguinte, o vírus, no seu código, ele tem a receita primeiro para fazer 2 coisas. O primeiro é produzir uma cópia de si mesmo, né, infectar outros programas e, em segundo lugar, após a infecção, causar o dano para o qual ele foi projetado. Então, esse aí é o vírus. Quando a gente fala do vírus, a gente diz o seguinte, que ele tem um ciclo de vida, né, que são as 4 etapas do ciclo de vida. A primeira etapa é aquela que a gente chama de latente, né? O que é o latente? Ele contaminou algum arquivo, mas ele ainda não foi ativado. A partir do momento que você executa um programa que esteja contaminado com vírus, ele inicia a fase de propagação. Né? O que é a propagação? É onde ele produz uma cópia de si mesmo
e infecta outros programas executáveis que estão no disco. A fase de disparo, normalmente é um gatilho, né? Que vai implicar no que a gente chama de fase de execução. O que é a fase de execução? É o dano para o qual ele foi projetado. Tá? Então, tá aí as 4 fases do ciclo de vida de um vírus. Bom, e normalmente, onde que o vírus ele vai se inserir dentro do programa executável? Então, a gente diz o seguinte, que ele pode estar em qualquer parte do código do programa. Ele pode estar no início, pode estar no meio, pode estar no final, isso aí não importa. O que importa é que é assim, que toda vez que aquele executável for executado, primeiro ele executa o vírus e depois o código original do programa. Então, isso nós podemos ver em cima desse esquema genérico aqui, ó, de um programa que esteja contaminado com vírus. Então, vamos supor que o vírus, ele é uma rotina que é que ele está chamando de V. Né? Então, o que é V? V é o código do vírus. Então, assim, não importa se esse código do vírus ele esteja no início, no meio ou no final do código do executável. Ele sempre vai executar um goto de tal forma que toda vez que você inicia um executável que esteja contaminado com vírus, primeiro ele executa o vírus para depois chamar o programa executável. Né? Então, normalmente ele é feito em cima de um goto. Nesse caso aqui, ele está no início do código. E aí, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Né? Então, ele vai executar um loop, onde ele vai procurar outros executáveis que estejam instalados dentro daquele sistema. A partir do momento que ele encontra outros executáveis, o que ele vai fazer? Ele vai anexar o código V a outros executáveis, ou seja, ele vai infectar outros executáveis que eventualmente estejam instalados naquele sistema. Depois que ele contamina outros executáveis, aí o que ele vai fazer? Aí ele vai verificar se a condição para que o dano ocorra, ela foi satisfeita. Então, por isso que ele coloca aqui que ele tem um trigger. Né? O que é um trigger? Trigger é um gatilho. Então, ele vai, normalmente, se alguma condição pré-definida foi satisfeita, o que seria essa condição? Pode ser qualquer coisa, pode ser um dia da semana, pode ser o usuário que logou no sistema, qualquer condição que é pré-definida por quem desenvolveu o vírus. Se aquela condição for satisfeita, o que ele faz? Ele causa o dano para o qual ele foi projetado. Então, depois que ele executa toda essa rotina, né, que é o código do vírus, aí sim ele vai para o programa principal e aí o programa principal ele é executado normalmente. Então, normalmente esse é o mecanismo de ação do vírus. Né? Então, primeiro, não importa se o código do vírus está no início, no meio ou no final do código. Não tem problema. É o primeiro, sempre vai ter um goto de tal forma que ele transfere o controle primeiro para o vírus, a primeira coisa que ele faz é infectar outros sistemas, e por último, executa o dano e depois que ele transfere o controle para o programa principal. Uma das estratégias que os primeiros antivírus utilizaram para detectar se um arquivo está ou não contaminado com vírus é a verificação do tamanho do executável. Então, o que normalmente os primeiros antivírus faziam? Ia lá, né, anotava o tamanho de todos os executáveis que estão instalados naquele sistema e de tempos em tempos ele ia lá verificava se o tamanho daquele executável ele foi alterado. A partir do momento que ele detectava que uma alteração no tamanho do executável, o que ele fazia? Disparava o alerta, né, de infecção de vírus. E aí o que os antivírus fizeram para contra-atacar essa estratégia que os primeiros antivírus utilizaram? É o que a gente chama de vírus de compressão. Como que funciona isso aí? Olha só, então imagina uma primeira situação aqui, inicial, onde eu tenho um programa P1 linha, né? O que é P1 linha? É um programa executável qualquer que tenha anexado a ele um código CV, que é um código de um vírus.
E aí existe um segundo programa P2 que não está contaminado com aquele vírus. Como que é feito o processo de contaminação desse vírus para o programa P2? Então, olha só, funciona assim, ó. Aqui eu tenho o programa P2, né, inicialmente, que vai ter esse tamanho aqui, ó. O que o vírus faz? Ele comprime o programa P2 para um tamanho que a gente chama de P2' e, posteriormente, anexa a P2' o código de vírus. E aí que vem o grande pulo do gato. Por que ele faz essa compressão? Ele comprime o programa na infecção, para quê? Para que na hora que você soma o tamanho do vírus com o tamanho do programa compactado, ele corresponde exatamente ao tamanho do programa não infectado. Né? Então, isso aqui é o que a gente chama de estratégia de vírus de compressão. E por que muitos vírus usaram essa estratégia? Justamente para burlar aqueles antivírus que verificavam a contaminação através do rastreamento do tamanho dos programas executáveis. Aí depois que ele faz a contaminação, nós acabamos de ver o que ele faz. Aí o vírus transfere o comando para o programa principal. Só que aí o programa, no caso aqui, o programa P1, né, não pode ser executado compactado. Aí o que ele faz? Ele, ao executar o código P1', a primeira coisa que ele faz é descompactar. E o que vai ter residente em memória? Ou apenas o programa P1 sem a contaminação do vírus e restaurado ao seu tamanho original. Então, assim, por que essa estratégia era utilizada? Justamente para burlar aqueles primeiros antivírus que verificavam a contaminação através do tamanho, da alteração do tamanho dos executáveis do sistema. Então, essas aí são as etapas que ele vai utilizar. Então, aqui nessa etapa 1 e 1, né, a contaminação do vírus no programa P2, tá vendo? A etapa 1 e 2 e a etapa 3 e 4 é quando o vírus transfere o controle para o programa P1, ele é descomprimido e ele descomprimido, ele é executado para realizar as funções para a qual ele foi desenvolvido. Então, tá aí as 4 etapas do vírus de compressão. Vou relacionar alguns tipos de vírus, né? Então, assim, eu tenho os vírus parasitários, né? Todo vírus ele é comparado a um parasita. Então, normalmente ele vai se conectar a executáveis. Os vírus residentes em memória, né? O próprio nome já diz, ele fica residente na memória principal, fingindo fazer parte de um programa que está lá executando em memória. Então, normalmente, os antivírus, né, no começo, eles não verificavam vírus residente em memória, posteriormente, eles passaram a fazer essa verificação. Vírus do setor de inicialização do boot. Então, qual que é a ideia desse tipo de vírus? É justamente o seguinte, ele é carregado no sistema antes do sistema operacional. E os primeiros antivírus, o que acontecia? Você primeiro carregava o sistema operacional para depois carregar o antivírus. E aí, o que acontece? Esses vírus de inicialização do setor de boot, eles não eram detectados. Né? Então, na verdade, eles ficavam ali residentes e causando danos. O que os antivírus, chegou o momento, eles tiveram que fazer? Né? Você tem 2 antivírus. Um, né, que ele é executado no modo texto, né, que ele já carrega automaticamente antes do sistema operacional. E depois o outro que fica executando durante a execução do sistema operacional. Por que foi feito? Isso é justamente para pegar esse tipo de vírus, os vírus de setor de inicialização, o vírus de boot. Então, é isso aí. Vírus furtivo, né, a ideia dele é não ser detectado por antivírus, né? Então, assim, como que ele faz isso? Várias estratégias, né? Aqui 2 categorias muito importantes de vírus, né? Que é o vírus polimórfico e o vírus metamórfico, né? Inclusive, eu já vi dissertações de mestrado e doutorado, né? Trabalhando justamente com esses 2 tipos de vírus, o polimórfico e o metamórfico.
Qual que é a diferença dos dois? Então, o polimórfico, a ideia é o seguinte, a cada infecção, ele se autocriptografa, né? Então, na hora que você vai varrer o executável, normalmente o que o antivírus vai buscar? Né? Ele já tem uma lista, né, de códigos de vírus conhecidos, é o que a gente chama de assinatura de vírus, mas o que ele faz? A partir do momento que cada vez que ele infecta um novo executável, ele se autocriptografa, impossibilitando que o antivírus possa detectá-lo através do seu código, ou seja, da sua assinatura. Então, essa é uma estratégia que alguns antivírus utilizam justamente para dificultar a sua detecção. Né? Mas tem antivírus que trabalham com isso aí? Tem, nós vamos mostrar, explicar direitinho o que os antivírus fizeram de contra-ataque contra vírus polimórfico. E o que é um metamórfico? O metamórfico, ele além dele se alterar, né, que o primeiro ele faz é criptografar o código do vírus. E o segundo, não, ele reescreve completamente o código. Mas o dano é o mesmo. Então, assim, na verdade, vamos dizer o seguinte, é uma dificuldade muito maior, porque quando ele fala que ele reescreve, aquela ideia é o seguinte, eu posso ter dois programas que realizam o mesmo cálculo, mas com códigos diferentes. Então, é justamente isso que o metamórfico faz, ele se reescreve o seu código de tal forma que a questão da cripto não é criptografada, ele reescreve mesmo, e né, você buscar a assinatura de um metamórfico e ela se torna muito complicada. Né? Então, como que o antivírus vai detectar isso aí? Através da ação que aquele vírus cometeu. Tá? Então, esse daí é o vírus metamórfico. O que é o vírus de macro? Né? O próprio nome diz, né? Ele vai, é uma macrozinha, né? Mas na verdade não é uma macro legítima, é uma macro maliciosa, que normalmente vai contaminar arquivos do Office, tipo, por exemplo, um arquivo do Word, do Excel, do PowerPoint. Então, ele não infecta executáveis, ele infecta documentos, né, através de macros que são executadas a partir de alguma sequência de teclas que o usuário digita ou qualquer outra, né, forma de disparar a ação do vírus de macro. E o que ele faz? Depende do vírus, ele pode ser fechado, por exemplo, eu te peguei uma vez um que fechava o PowerPoint, né? Mas né, deu trabalhinho, mas eu consegui limpar o danadinho. Mas tem alguns que alteram, trava o programa, faz alguma alteração, enfim, né? O dano vai variar bastante, mas a principal característica é que ele infecta documentos e não executáveis. O vírus de e-mail, né? Então, ele é um vírus que ele usa o e-mail para se propagar pela rede, né? Muitos anos atrás existia esse aqui que é um famoso, né? Que era o Melissa, né? Que ele utilizava uma macro do Word em anexo. E aí, quando o destinatário abriu o anexo do e-mail, ele pegava toda a lista de contatos do usuário e mandava o mesmo arquivo contaminado para as pessoas, e aí aquilo ali virava um efeito bola de neve. Tá? Então, assim, um outro exemplo, esse aqui bem antigo, em 1999, um vírus de e-mail, que ele era ativado não pelo anexo, mas pelo próprio corpo do e-mail. Né? Então, ele vinha embutido ali no próprio corpo do e-mail, com alguma parte de formatação do e-mail, e na maioria deles é o seguinte, se espalhar para outros usuários de e-mails. Tá? E normalmente usam um script na linguagem VB, né, o que é aceito por programas de e-mails, mas hoje o vírus de e-mail, gente, né, para quem usa e-mails, por exemplo, Gmail, Hotmail, Yahoo, ou seja, esses serviços de e-mails públicos, normalmente é o seguinte, eles já têm uma política muito severa de verificação de vírus de e-mail, então, atualmente, é muito difícil você ter situação de vírus se espalhar por e-mail. O mesmo não se pode dizer para aquelas empresas, né? Tem algumas empresas que preferem não usar o webmail, preferem utilizar o próprio aplicativo de e-mail no computador, por exemplo, um Outlook. E aí o grande problema de quem usa um programa Gmail, não de webmail, mas instalado no seu computador, é porque é o seguinte, quando você abre o e-mail,
ele já baixa todos os e-mails para o seu computador. E se aquilo ali não for muito bem configurado, pode vir a se tornar uma ameaça a sistemas computacionais, inclusive empresas, né, que usam, por exemplo, um Outlook no lugar de você usar um webmail. Um outro tipo de malware, né, que são os vermes, né? O verme ele é parecido com o vírus, mas a grande diferença do verme é que ele não se anexa a algum programa executável, né? Então, o que que ele faz? Ele fica residente em memória e ele é propagado através da própria rede. Então ele pode se propagar, por exemplo, através de execução remota, login remoto, ou recurso de e-mail, ele sempre vai se propagar pela rede. E uma vez dentro da rede, ele pode agir como um vírus, ou inserir cavalo de Troia, ou seja, provocar um estrago danado no sistema. Né? Então, a grande característica dos vermes é justamente essa propagação rápida. Né? Por quê? Porque a propagação dele é pela rede, não é através da contaminação de um arquivo para outro dentro de um sistema. Alguns status, né, alguns requisitos que normalmente um verme ele precisa ter. Então, se ele vai ser utilizado pela rede, a primeira coisa que ele precisa ser multiplataforma, ou seja, ele precisa causar o dano independente do sistema operacional utilizado, se é Windows, se é Linux, se é Mac, ou Android, ou seja lá qual for. Ele precisa ser multi-exploração, ou seja, ele tentar sempre buscar brechas na rede para ele se propagar, por exemplo, servidores web, navegadores, serviços de compartilhamento de artigos, ou seja, qualquer aplicação baseada em rede, ele vai procurando uma brecha para poder se propagar. O espalhamento muito rápido, né? Porque justamente ele é feito através da rede, né? Então, realmente é uma característica danosa. Eu posso ter o verme ele polimórfico e o metamórfico. O que é o polimórfico e o metamórfico? Ele vai utilizar o mesmo conceito que eu acabei de explicar do vírus polimórfico e do vírus metamórfico. Né? Então, normalmente, o polimórfico é aquele que ele criptografa o seu código, né, para evitar o antivírus, né, o anti-malware, né, detectar ele através da sua assinatura, e o metamórfico ele se reescreve completamente a cada infecção. Os veículos de transporte, então, normalmente o verme, por se caracterizar por propagação pela rede, eles são perfeitos para disparar ataques distribuídos em vários sistemas na rede, como, por exemplo, a instalação de zumbis em vários computadores que posteriormente podem ser usados em ataques de negação de serviço. E, por fim, o que a gente chama de exploração do dia zero. O que seria isso aí? Então, normalmente, o verme ele fica ali instalado, fica ali residente em algum sistema, aguardando a ocorrência de alguma situação, né, que já pré-definida, ou seja, que é o que a gente chama de gatilho, e é somente no momento em que esse gatilho ele ocorre que o usuário ele vai descobrir que ele estava contaminado com verme, mas aí o dano já ocorreu, tá bom? Pessoal, então era isso que eu queria dizer para você. Né? Então, assim, na próxima aula eu vou falar sobre antivírus e estratégias de antivírus. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, agradeço a quem assistiu a aula até o final e até a próxima.